Quem pode nos ajudar. É verdade. O homem muitas vezes tem até intenções, né? Tem desejo de ajudar, mas a gente tem que entender que o homem ele é falho, né? O homem é falho. O homem pode, por alguma impossibilidade, e por isso que só o Senhor é que pode ajudar de verdade. Tem coisas que o homem não pode fazer, só Deus é quem pode fazer, né? Pode ajudar. O homem que trouxe o seu filho para os discípulos curarem, expulsar o demônio, ele disse, Jesus perguntou se ele tinha fé para ele fazer aquilo. Ele disse, Senhor, Jesus perguntou a ele, se tu creres, tudo é possível que crer. Aí o homem respondeu, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não era para ajudar ele a ser mais incrédulo, não. Era ajudar ele a crer, né? Ele não tinha muita fé não, mas pediu a Jesus que ajudasse até ele ter fé para poder receber a vitória. Hebreus capítulo 11, versículo 31 ao 32. E pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui, nesse capítulo 11 da carta aos Hebreus, o que os estudiosos chamam de a galeria dos heróis da fé. Aqueles que ali estão relacionados no capítulo 11, nenhum venceu ou conquistou algo que não fosse pela fé. E entre os vários nomes que são citados ali no capítulo 11, como sendo pessoas que venceram pela fé, mesmo que não viveram no tempo de Jesus, mas eles criam que aquilo que eles estavam conquistando era pela fé, não era pelos méritos, não era pela capacidade que eles tinham, mas sim pela fé, porque creram, agiram movidos pela sua fé. Glória seja dada ao nome do Senhor. E entre as pessoas que são relacionadas no capítulo 11, está uma pessoa que tem um destaque todo especial, que é uma mulher prostituta, uma meretriz chamada Raabe. A sociedade ela tem uma ideia de que a pessoa que é prostituta está fora do reino de Deus, ainda que queira. As pessoas não acreditam que essa pessoa possa ter acesso ao reino de Deus, né? É um pensamento da sociedade. Mas Raabe, ela é citada aqui como uma mulher de fé. A história de Raabe está no livro de Josué, no capítulo 2, e depois no capítulo 6. Capítulo 2, depois capítulo 6. A história de Raabe surge na Bíblia quando Josué está prestes a tomar posse da terra prometida, de Canaã. E o primeiro obstáculo que eles encontraram foi atravessar o Jordão. E logo após o Jordão estavam as cidades para ser conquistadas. E uma das cidades que era conhecida como uma fortaleza, como uma cidade invencível,
como uma cidade que não tinha como alguém destruir ela, estava Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, com 2 muros, muros altíssimos, que os seus inimigos não podiam pular o muro. E ainda que pulasse, ainda tinha outro muro ainda. Aleluia! Bastante vigiada. Mas Deus prometeu ao povo de Israel a terra de Canaã, onde estava a cidade de Jericó. Aleluia! Glória a Deus! E como estratégia de guerra, Josué envia 2 espias à cidade de Jericó. Eles entraram na cidade para poder observar como era a cidade, como o povo era, as guarnições, a fortaleza daquele muro. E eles foram e entraram numa casa de uma mulher prostituta. Às vezes a gente pensa que entrou no lugar errado. A gente pensa que entrou num lugar que é sinônimo de perigo. Eu imagino se fosse 2 pastores para observar um campo missionário e o lugar onde eles se hospedassem, entrassem na casa de uma prostituta, já ia começar errado. Mas eles entraram, e quando eles entraram, eles não foram lá pecar. Eles foram para lá dirigidos, vamos dizer assim, por Deus. Porque eles não foram para outra casa de outra pessoa mais que tinha uma condição moral melhor. Foram para a casa de uma prostituta. Porque na casa de prostituta entra todo mundo. Ou não entra? Entra todo mundo. Verdade. É feita a casa de manjoana. Entra todo mundo, manda todo mundo. E o importante é que aquela mulher, certamente depois de reconhecer aqueles homens, né, ela toma conhecimento, ou chega ao conhecimento do rei, melhor dizendo, que 2 homens estranhos entraram na cidade e foram até a casa de Raabe. E o rei manda pessoas lá. A mulher, ela sabendo, conhecendo, ela esconde os 2 espias no telhado, lá entre as canas, lá entre as varas de linho, colocou certamente por cima deles lá, porque se ele subisse e olhasse, via somente as varas de linho, as canas de linho. Aleluia! Glória a Deus. Glória a E Deus. quando eles entraram, disseram: olha, nós soubemos que entrou 2 homens aqui. Ele disse: é verdade, mas só tem uma coisa, eles já foram embora, e se vocês correrem, ainda dá tempo de alcançá-los. Glória a Deus. Oh, glória. Deus é Irmãos, sabe o que é que Deus vê no coração do pecador? E às vezes a gente não vê. É o desejo das coisas de Deus. Raabe, ela se interessou pelo Deus dos hebreus. Aleluia. Ela não fez aquilo. A Bíblia diz que foi pela fé que ele escondeu. É porque ela creu em Deus. Ela ouviu falar dos feitos de Deus, ela creu nele. Oh, glória. Aleluia. E aí eles foram embora. Só se vocês forem embora agora mesmo, correr atrás dele, vocês vão alcançá-los. E assim eles fizeram. E quando eles foram embora, ela foi, chamou os 2 espias e disse: eu sei o que o Deus de vocês fez abrindo o mar vermelho. Ela creu. Grande Deus. O que ele fez com o rei de Og. Nós tomamos conhecimento que toda essa cidade está com medo. O coração dos homens dessa cidade está apavorado pelo que o Deus de Israel tem feito em favor de vocês. Aleluia! Agora eu quero aqui convidar vocês para fazer um pacto comigo. Oh, glória. Eu salvei a vida de vocês. Agora eu quero que vocês tenham um compromisso comigo. Eu quero que quando eu creio que o Deus de vocês é Deus no céu, é Deus em cima
e é Deus embaixo. É Deus do monte, é Deus do vale. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o povo daquela época cria que tinha Deus que só pelejava nos montes. Se botasse para o vale, ele não ganhava. Tinha Deus que só era do vale. Se a peleja fosse no monte, aquele Deus não tinha poder para livrar. Mas ela disse: olha, o Deus de vocês é Deus nos altos, Deus no monte, e é Deus também embaixo, nos vales. Ele vai ganhar essa peleja. E todo o povo está com o coração aqui desfalecido. Agora eu quero uma coisa que vocês façam comigo. Quando vocês entrarem aqui, tomarem a cidade, vocês usem de misericórdia para comigo, para com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos e minhas irmãs. Ela queria um pacote completo. Porque tem gente que só pensa nele, é egoísta. Olha, Raabe não foi egoísta. Ela pensou nela, mas também pensou na família dela. Eu quero que vocês guardem também, dê vida, não destruam nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, nem minhas irmãs. Eu quero que todos eles sejam guardados e não sejam destruídos quando o Senhor entregar a cidade na mão de vocês. Era preciso fé para crer nisso, porque aos olhos humanos não era fácil entrar e destruir Jericó. E quando eles ouviram aquela palavra, eles disseram: está certo, nós vamos combinar isso. Agora tem uma coisa, tem uma condição para a gente não deixar que vocês sejam destruídos. Primeiro, quero toda a sua família dentro da sua casa. É bom quando a família está toda unida. É bom quando toda a casa tem o objetivo de buscar a Deus, de fazer como o próprio Josué disse. Vocês hoje escolham a quem vocês querem servir, a Deus ou a Baal. Agora, eu quero dizer a vocês que diante de qualquer situação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E Raabe fez assim. E os espias também aprovaram que tudo, para salvar toda a família, tinha que todo mundo estar na casa de Raabe. Se tivesse alguém fora da família, não tivesse na casa de Raabe, ele não se responsabilizaria pela vida deles. Aleluia. E aí, ela dá uma orientação. Ela conhecia bem a cidade, os arredores da cidade. Disse: vocês vão ali para o monte, vocês ficam lá 3 dias. Depois desses 3 dias, vocês vão ver que eles vão voltar. Vocês vão notar que eles retornaram. E aí vocês podem ir embora, que vocês estão livres. E aí pegou, amarrou uma corda na janela dela, fez os espias descer. Os espias não entraram mais pela cidade, pelas portas como eles entraram, não. Saiu pela janela, desceram no muro, e aí eles recomendaram. Outra recomendação: além de ter, todo mundo está dentro de casa, você pendure aqui no lugar onde está essa corda, onde nós descemos, você vai colocar um cordão vermelho para marcar a sua casa. Glória a Deus. Aleluia. E aí chega o grande dia, o dia D, o dia da vitória. Deus diz a Josué: Josué, você vai cercar a cidade de Jericó 7 dias, vai rodear ela. No primeiro dia, uma volta só. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, uma volta só. Mas no 7º dia, você vai dar 7 voltas em volta da cidade. E depois, quando completar a 7ª volta, você vai dar uma grande grita. Aleluia. E Jericó vai ser destruída. Louvado seja Deus. Assim eles fizeram. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, uma vez só. No último dia, o 7º dia, eles deram 7 voltas, e na última volta deram uma grita, que ninguém sabe o que é. A Bíblia não diz que grita foi essa. Certamente foi uma grita no nome do Senhor. E quando eles gritaram, houve uma implosão. A implosão não foi uma questão dos engenheiros de hoje, não. A implosão, ela começa lá em Jericó. A primeira implosão que ele fez foi Deus, porque os muros, eles não caíram, desabaram, não. Eles
era como se fosse uma implosão. Eles afundaram, eles caíram como uma implosão. E não caíram como se derrubasse o muro, não. Deus é maravilhoso. Eu imagino, no meio daquela poeiriço, daqueles destroços do muro, certo? Ficou uma casa em pé. Ficou uma casa que o muro não podia cair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estava lá o cordão vermelho marcando, louvado seja o nome do Senhor. Era como o dia do anjo da morte, quando entrou lá no Egito. Na casa que tinha a marca de sangue, ele não pôde entrar. Na casa de Raabe, também a destruição não pôde entrar, não pôde cair a parte do muro onde estava Raabe, porque estava a marca lá do cordão vermelho, louvado seja o nome do Senhor. E foi retirada Raabe, seu pai, suas irmãs, e foram agora receber uma nova pátria. Não eram mais lá de Jericó, mas agora ia pertencer ao povo de Israel, ser criada, ser doutrinada, aleluia, ser acompanhada pelo povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz em Mateus que Raabe casa com Salmão. Não um peixe não, é o nome da pessoa. E ele gera Boaz. De Boaz é gerado Obed. Depois de Obed é Jessé. E depois de Jessé, Davi. Uma mulher prostituta. Agora é ancestral do rei Davi. E mais do que isso, uma mulher prostituta, ela tem a felicidade, a honra de participar da linhagem da qual Jesus Cristo ele veio à terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E isso se alcança pela fé. Por isso que a Bíblia diz: pela fé Raabe acolheu em paz os espias. Acolheu em paz porque não entregou ele, porque não dilatou os espias. E Deus recompensou a atitude, aleluia, de Raabe, incluindo ela na linhagem santa da qual veio o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Observando a biografia da vida de Raabe, ou as atitudes de Raabe, no capítulo 2 do livro de Josué, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Primeiro, Raabe tinha uma fé viva em Deus. Ela disse para os espias: eu sei que o Senhor, Deus de Israel, Ele é Deus no alto e Deus no baixo. E que ele, aleluia, que essa cidade está entregue na mão de vocês por causa do vosso Deus. Aleluia. Ele tinha uma fé viva, tinha uma fé no Deus vivo. Ela não confiava nos deuses lá de alto, de baixo, ou os deuses que estavam ali na redondeza de Canaã. Ela passou a confiar no Deus vivo, que Ele é vivo até hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É o Senhor que Glória a reina, Deus. é o Senhor que reina, meu Deus. É importante ter uma fé no Deus vivo, É, meu Deus. porque o Deus vivo age. Um Deus vivo ele protege. Um Deus vivo ele salva. Um Deus vivo ele dá vida. Um Deus vivo ele, aleluia, abençoa aqueles que se aproximam dele. Raabe foi abençoada porque creu no Deus vivo. Que nós possamos crer no Deus vivo, continuar crendo que Deus é vivo. Oh, glória, aleluia. Temos uma fé a ponto tal que, como a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus só na orla do vestido dele, e disse: olha, se eu tão somente tocar na orla dele, do vestido dele, eu vou ficar curada. Aleluia!
E quando ela recebe a cura, o Senhor Jesus, quem foi que me tocou? Grande eterno Pai, aleluia. E ela, trêmula, disse: fui eu quem te tocou. Jesus disse: olha, alguém tocou em mim de uma maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder para realizar algo, para abençoar alguém. E nesta noite a virtude de Jesus está aqui, saindo para abençoar, para tocar, para transformar a vida daqueles que crêem no Deus vivo. Jesus, nós cremos em Ti, Senhor. Creio no Teu poder. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Podemos concluir também que a fé de Raabe era uma fé cheia de compaixão. O que é compaixão? É ter dó do outro, é se compadecer do outro. Isso é compaixão. No acordo, no pacto que ela faz com os espias de Israel, ela diz: eu quero não somente que me salve, mas salve meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Não diz qual era o relacionamento de Raabe com sua família, mas certamente em qualquer cultura uma meretriz da família não seria uma coisa boa. Uma prostituta, ou seja, aquela mulher que vive do corpo, cuja mercadoria é o seu corpo, cujo trabalho é vender o seu corpo aos homens. Mas Raabe tinha um coração tremendo, cheio de compaixão. Vamos supor que o pai e mãe não gostassem dela, os irmãos também, as irmãs também, mas ela não levou isso em consideração. Ela pensou neles: eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos, eu quero que eles também escapem da destruição, eu quero que eles sejam salvos, que não sejam destruídos, mas que eles também juntamente comigo. Vocês imaginaram se só Raabe fosse salva, depois ela visse que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs foram todos destruídos, mortos, e ela não fez nada. Ela foi uma missionária. Ela ganhou a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E entrou para a história. Entrou lá na galeria dos heróis, onde nem todo mundo pôde entrar. Era uma mulher de fé compassiva. Era uma mulher cheia de compaixão. Será que a gente tem se compadecido dos nossos familiares, ainda que eles não gostem da gente, ainda que ele diga: eu não aceito muito, eu não gosto, fico para lá, vai fazer parte dessa religião, dessa lei, eu não tenho ninguém na minha família que é dessa lei, eu quero é que fique para lá mesmo que eles pensem assim. Mas nós precisamos ter compaixão, ter uma fé cheia de compaixão. Jesus salva, Jesus resgata, Jesus liberta, Jesus tira a cegueira espiritual, desvenda os olhos para que eles enxerguem. Eu quero ver minha família, Senhor. Salva, louvado seja o nome de Jesus. Noé, ele conseguiu isso. O pregoeiro da justiça. E eu gosto muito de meditar nisso. Você imagina você chamar os seus filhos e dizer: meus filhos, nós vamos fazer um barco gigante, um navio. E o que é isso, papai? É feito um barco, é feito uma casa gigante que vai flutuar nas águas aí, porque vai ter um dilúvio. E a gente precisa preparar esse barco não somente para a gente, mas também para quem quiser entrar nele, salvar do dilúvio que vem aí. E o que é dilúvio, papai? Dilúvio é uma chuva muito intensa que vai tomar conta de toda a terra. Mas papai nunca choveu. Como é que vai ser uma coisa dessa? Mas meu filho, Deus falou comigo.
Aleluia, glória a Deus. A gente não vê relato, não ouve os filhos de nós dizendo: papai, eu não vou entrar nesse negócio não. Isso é furado, um negócio desse. A gente vai passar ridículo, a gente vai chamar, o povo chamar de gente de doidos. A gente nunca viu cair chuva aqui, nunca, nem pouca nem muita. Porque naquela terra, naquele tempo, saiu o vapor da terra que regava a terra. Era uma temperatura amena, que saiu um vapor que não prejudicava. Esse vapor saindo da terra, formava como um orvalho e regava tudo. Mas chuva não tinha. E agora, como convencer os filhos de fazer um barco, que agora a terra vai ser inundada por um dilúvio? Mas eles não contestaram o velho Noé, não. Colocaram a mão na massa e fizeram a arca. E Noé conseguiu salvar a família dele do dilúvio, da destruição do dilúvio. Glória a Deus. Entrou mulher, entrou filho, entrou a nora, e ele conseguiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, salvar a sua família do dilúvio. Foi como Raabe salvou a sua família da destruição da guerra, pois Deus tinha entregue a cidade de Jericó nas mãos do capitão Josué. Mas por último, a fé de Raabe, ela é uma fé vitoriosa em todos os aspectos. É vitoriosa. Ela não sai de lá ferida, ela não sai de lá presa, ela não foi destruída. Os espias tiraram Raabe e sua família, salva, sem nenhum machucando. Foi vitoriosa por quê? Porque não foi destruída juntamente com o povo de Jericó. Foi vitoriosa porque agora começou a viver uma nova vida, uma vida de vitória. Começou a viver agora uma vida segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Foi vitoriosa por quê? Porque entrou na linhagem santa, e hoje, nesta noite, depois de vários milênios, ela é ainda, aleluia, citada como uma mulher de fé, uma mulher que venceu, uma mulher que creu em Deus e por isso foi vitoriosa. E ela, no dia do arrebatamento, a maior vitória de Raabe não foi escapar da destruição de Jericó, mas escapar da destruição que há de vir para este mundo. Porque no dia do arrebatamento, Raabe vai, aleluia, ressuscitar e vai ao encontro dos seus ares. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus de Deus! E nesta noite, você que está a me ouvir, não importa quem você é, agora não se iluda, não pense que é somente os ladrões, as prostitutas, as pessoas de caráter deformado, moralmente falando, que precisam se arrepender para escapar da destruição que há de vir a este mundo. Todos, a Bíblia diz, todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Mas você pode nesta noite fazer como Raabe, pela fé, aleluia, crer no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Aquele cordão que Raabe foi recomendado a colocar na janela por onde os espias desceram da sua casa, ele representa o sangue bendito, puro, imaculado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que é a única coisa que pode salvar você da destruição, que pode purificar o seu pecado e lhe justificar diante de Deus, é a morte de Jesus Cristo. E você é convidada nesta noite a tomar uma decisão, a de se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aleluia, para receber a vida eterna. Raabe era uma prostituta, mas por causa da sua fé e da sua obediência, vai alcançar a ressurreição da vida.
E você também pode alcançar nesta noite. É só você tomar a decisão por fé. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu preciso confessar. Raabe confessou. Deus diante dos espias. Confiou no Deus de Israel e foi salvo. Assim também, se você confessar Jesus, confiar nele, você será salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Tem uma pessoa nesta noite que quer tomar essa decisão. Você pode tomar na sua casa essa decisão agora, entregando a sua vida a Jesus. Agora tem que abandonar o pecado e se integrar, assim como Raabe se integrou à nação de Israel para receber as instruções divinas. Você também precisa se integrar à igreja para receber as orientações divinas, para chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma pessoa nesta noite? Se não tem, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade. Eu quero avisar nesta noite que sábado não haverá culto aqui, viu? Vai ser o culto de ações de graça na casa da irmã Alpélia, e ela pediu para a gente cancelar, que ela gostaria de ter os irmãos lá, né? Então, sábado não haverá o culto aqui, vai ser na casa, não vai ser na casa, lá onde tem o culto, na casa da irmã Rivoneide, não, vai ser na casa da irmã Alpélia, lá por detrás da casa da irmã Rivoneide, tá bom? 7 horas da noite, em nome de Jesus. Se o Senhor nos ajudar, nós estaremos com a ajuda de Deus lá, amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos encerrar fazendo uma oração, agradecendo a Deus.